A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 6. Mar Infinito. Visto do alto, por uma foto de satélite ou de uma janela do avião, o oceano aparenta ser apenas uma massa uniforme de água, monótona e quase estática, agitada somente pelas ondas. Na verdade, os oceanos são sistemas complexos, pautados por ventos e correntes que agem tanto na superfície quanto nas profundidades, muitas vezes em sentidos opostos, afetados por mudança nas estações, fenômenos geológicos e as fases da Lua, que alteram o sentido e o ímpeto das marés. São como rios invisíveis, que obrigam o navio a seguir uma determinada direção, mesmo contra a vontade e os planos da tripulação. Desse modo, as viagens marítimas, na época das navegações à vela, dependiam de forças que estavam além do controle dos marinheiros. Só com a experiência, sorte e disciplina combinadas com novas tecnologias, seria possível dominá-las. Este era o final do século XV, o maior de todos os segredos portugueses. O conhecimento do complexo sistema de ventos e correntes que dominavam o mar infinito, vital para que os navegadores lusitanos chegassem à África, à Índia e ao Brasil. Ao decifrar os enigmas escondidos nas águas, conseguiram encontrar e escolher rotas marítimas como se fossem estradas líquidas, que os levavam mais rapidamente de um lado para o outro no Atlântico, ou, ao contrário, impediam a navegação em determinadas direções. Sabe-se hoje que o Atlântico é dominado por duas grandes correntes de ventos. Funcionam como se fossem duas engrenagens de uma máquina colossal rodando em direções opostas. Ao sul do Equador, a caminho entre a África e o Brasil, está a primeira dessas engrenagens. Gira em sentido anti-horário. Por essa razão, um velejador que sai do Rio de Janeiro consegue chegar a Angola e retornar ao Brasil sem grande esforço, seguindo apenas a chamada corrente de Benguela. A segunda engrenagem está situada ao norte do Equador, a meia distância entre a Europa e o Caribe. Gira em sentido oposto horário. Além disso, o Atlântico na costa da África, entre o Marrocos e a Guiné-Bissau, é também dominado por pela corrente das Canárias, que flui constantemente na direção norte e sul. Assim, um navio que partisse de Portugal ou da Espanha, navegando próximo ao continente africano, poderia chegar facilmente até o Senegal, por exemplo, impulsionado pela corrente líquida, invisível, porém jamais conseguiria voltar no sentido contrário. Além das correntes marítimas, os marinheiros tinham que ficar atentos às estações do ano, a cada qual com seu sistema de ventos. Era necessário observar um calendário marítimo, com janelas, entre aspas, que se abriam e fechavam de acordo com o regime atmosférico de cada estação. Desse modo, seria preciso zarpar de Lisboa entre os dias 15 e 25 de outubro para chegar a Recife cerca de 2 meses mais tarde. Na viagem de volta, era necessário levantar as velas em Pernambuco ou na Bahia até o fim de abril para chegar a Portugal em julho. Esses eram os períodos ideais para as viagens mais rápidas e sem sustos. Outros meses do ano, o tempo de travessia dobrava, o que significava maior risco para os tripulantes e passageiros, expostos a tempestades, doenças e calmarias equatoriais. O domínio desse conhecimento
teve três grandes consequências imediatas na história das navegações no Atlântico. A primeira foi a constatação de que, ao chegar à Índia, seria inútil tentar retornar à África navegando junto à costa litorânea do continente, onde as correntes marítimas contrárias tornariam a viagem muito demorada, se não impossível. O segredo era navegar em sentido sudoeste, em direção ao Brasil, e na altura do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, dirigir-se para o sudeste, rumo à África do Sul. Essa era chamada, abre aspas, Volta Grande, fecha aspas, que só os portugueses conheciam até o começo do século XVI, e que permitiu a Vasco da Gama abrir caminho às Índias e Pedro Álvares Cabral chegar à Bahia. A segunda consequência, diretamente ligada à primeira, tinha a ver com o tráfico negreiro. As duas engrenagens, entre aspas, as duas engrenagens opostas de correntes de ventos marítimos seriam responsáveis pela criação de dois sistemas diferentes de comércio de escravos no Atlântico. O primeiro, dominado pelos portugueses, saía das regiões próximas ou mais ao sul da linha do Equador e levaria diretamente ao litoral brasileiro. Navios carregados de escravos que partissem nos atuais territórios da República do Benin, da Nigéria, dos dois Congos, de Angola, chegariam a Pernambuco, à Bahia ou ao Rio de Janeiro sem grandes dificuldades. O retorno à África se daria com a mesma eficiência, uma vez que as correntes que partem do litoral brasileiro levam diretamente para as regiões centro-sul-africanas. O segundo sistema, dominado principalmente por britânicos, franceses e holandeses, saia das regiões mais acima da linha do Equador, entre Gana e Senegal, e levaria às ilhas do Caribe. No retorno, as correntes conduziam primeiro à Europa, onde esses navios eram abastecidos de mercadores, e então seguiam novamente para a África, no que se denominou o mercado triangular de escravos e produtos como açúcar. A terceira e última consequência seria a divisão do fato do Brasil em duas regiões administrativas e políticas distantes e com pouca comunicação entre si. O estado do Maranhão, que englobava o litoral nordeste acima do Rio Grande do Norte, e o Pará e a bacia do Amazonas, e o estado do Brasil, encarregado de administrar o restante do território para o sul, com a sua capital em Salvador, Bahia, e depois de 1763 no Rio de Janeiro. A fronteira entre esses dois Brasis coloniais ficava na altura do Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, exatamente o ponto em que as correntes marítimas se divergem, levando uma para o sul e outra para o oeste. Dominados esses segredos no começo do século XVI, sob o signo da Ordem de Cristo, os navios portugueses retornavam à Europa abarrotados de escravos, porcelanas, sedas e alguns tesouros exóticos, de valor inestimável naquele tempo, como cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, sândalo, almíscar e outros produtos do Oriente. Eram as famosas especiarias, cultivadas na Índia, no Ceilão, e especialmente nas ilhas de Ternate e Tidore. Parte do arquipélago das Molucas, atual Indonésia. Numa época que não havia freezers e geladeiras, eram elas que garantiam o sabor e a conservação dos alimentos na Europa. O comércio de especiarias gerava lucros astronômicos. Em 1499, ao retornar a Lisboa de sua pioneira expedição à Índia, Vasco da Gama transportava em seus navios carga suficiente para cobrir 60 vezes o custo da expedição.
A famosa viagem do corsário inglês Francis Drake ao redor do mundo, entre 1577 e 1580, gerou um lucro de 4.700% aos investidores, graças a escalas realizadas. Sim, graças a escalas realizadas nas assim chamadas Ilhas das Especiarias, onde ele saqueou os depósitos dos produtores. Em 1603, quando a primeira colônia inglesa foi criada na ilha de Rum, a menor de todo o arquipélago de Banda, também parte da Molucas, 4,5 kg de noz moscada podiam ser comprados dos nativos por meio centavo de libra esterlina e revendidos na Europa com inacreditável lucro de 32.000%. Como pode ser visto no livro de Charles Corn, The Saints of Eden, A History of the Spice Trade, página 24. Na época da viagem pioneira de Vasco da Gama, as especiarias já eram bem conhecidas na Europa. Porém, a fatia mais gorda dos lucros ficavam com os mercadores muçulmanos, que dominavam as rotas de comércio entre a Ásia e o Mar Vermelho. A pimenta, por exemplo, custava na Índia 3 cruzados o quintal, cerca de 50 quilos, e chegava ao Egito valendo 80 cruzados, ou seja, quase 30 vezes mais do que o preço original. Após a abertura do novo caminho marítimo por Vasco da Gama, contornando o sul da África, a mesma pimenta poderia ser encontrada em Portugal por 30 cruzados, cerca de 10 vezes o que os portugueses pagavam na Índia, mas ainda assim quase 1/3 do valor cobrado antes pelos fornecedores do Oriente Médio. Isso fez com que os mercadores venezianos, antes obrigados a comprar os dos muçulmanos no Egito e no Oriente Médio, dessem preferência aos portugueses, transformando Lisboa em uma nova meca do comércio com o Oriente. De todas as especiarias, a pimenta era a grande estrela. Entre 1510 e 1518, um total de 50.656 cruzados foram movimentados na feitoria de Cochin, na Índia. Só a pimenta correspondia por 42.880, ou seja, 80%, mais de 80%. Sérgio Corrêa da Costa, Brasil, Segredo de Estado, página 72 a 73. Muito antes das especiarias, a atividade econômica mais importante da expansão portuguesa no mundo foi outra, o comércio de gente. O historiador John Thornton observa que, de início, ninguém sonhava em chegar à Índia, descobrir ilhas ou terras ainda desconhecidas no Atlântico, caso do Brasil. O plano de atingir a Ásia pelo oceano, contornando o sul da África, só ganhou corpo depois de 1453, ano em que os turcos otomanos ocuparam Constantinopla, pondo fim ao Império Romano do Oriente e assumindo o monopólio do comércio de especiarias que até então chegavam à Europa nas caravanas dos mercadores venezianos. Antes disso, as ambições eram bem mais modestas e imediatas. Abre aspas. A verdadeira razão por trás das grandes navegações de seus estados iniciais nada mais era do que explorar a oportunidade imediata de lucros mediante a captura ou a compra de escravos na costa da África, escreveu Thornton. In Africa and Africans, in the Making of the Atlantic World, página 31. Em 1486, o português João Afonso de Aveiro tornou-se o primeiro navegador europeu a subir o rio do Benim, rebatizando sistematicamente de Rio dos Escravos, entre aspas, chegando até a cidade de Ugoton, na Nigéria, cerca de 65 quilômetros acima da foz. Fazia já uma década que os portugueses frequentavam essa região.
essa região litorânea com suas caravelas. E numa só viagem, em 1479, transportaram dali para a atual costa de Gana 400 cativos trocados por ouro com mercadores de etnia Akan, que controlava as áreas de mineração. Ao retornar a Portugal, Aveiro levou um embaixador do Obá Ozolua, do Benin, encarregado de negociar a compra de armas de fogo, itens que eram de grande interesse do rei africano, àquela altura envolvido numa série de campanhas militares contra seus vizinhos. Aveiro e o embaixador africano voltaram logo ao Benin, dessa vez levando material para a construção de uma feitoria de comércio de escravos na região. Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, página 309-310. Começava ali um peculiaríssimo tráfico negreiro restrito à própria costa africana. Por algum tempo, esse era o melhor negócio que os portugueses podiam fazer no continente: comprar escravos no Golfo do Benin e vendê-los aos próprios africanos na costa do Ouro, em troca do metal precioso tão cobiçado na Europa. Com esse propósito, ergueram em 1482 o Castelo de São Jorge da Mina, ou Elmina, onde eram estocados escravos que seriam revendidos para os chefes africanos responsáveis pela exploração do ouro nas minas de Bambuque, no Alto Rio Senegal, e Buré, no Alto Rio Níger. A localização dessas minas era um segredo bem guardado pelos africanos, mas logo os europeus conseguiram descobrir. Segundo o historiador Herbert Klein, um terço dos escravos capturados ou comprados na África pelos portugueses no final do século XV era repassado para os próprios africanos em troca de ouro. No livro, pode ser consultado no livro The Atlantic Slave Trade, página 10. Um escravo vendido na Costa do Ouro rendia o dobro de lucro que se obteria pelo mesmo cativo em Lisboa. Como resultado, entre 1500 e 1535, os portugueses levaram do Benin para o São Jorge da Mina cerca de 10 a 12 mil escravos. Em troca, transportaram para Lisboa mais de 1 tonelada de ouro num período de apenas 20 anos. Na compra de escravos no Golfo do Benin, o pagamento era feito com tecidos e manilhas. Um bracelete de metal, geralmente de cobre ou latão, cuja circunferência não se fecha totalmente, dando-lhe formato da letra C. O objeto era utilizado como moeda e também como adorno nos braços e nos tornozelos. Com o aumento da demanda, cresceu também o preço dos escravos. Em meados do século XV, um cativo jovem, forte e saudável, custava entre 12 e 15 manilhas de cobre lá no Golfo do Benin. Em 1517, o custo tinha mais do que triplicado, passou a ser 57 manilhas. Preocupada com a inflação do tráfico negreiro, a coroa portuguesa tentou tabelar o preço em 40 manilhas. Foi inútil. Em 1522, o valor médio continuava por volta de 50 manilhas. A Manilha e o Libambo, página 215, 9 e 321, de Alberto Costa e Silva. Desse modo, a aventura dos descobrimentos e a história da escravidão se misturam de forma indissolúvel. Bartolomeu Macchione, financiador, banqueiro em Lisboa e dono das fazendas de cana-de-açúcar no arquipélago da Madeira, traficava escravos e financiou as principais expedições portuguesas da época. Um de seus navios, a nau Santiago, fez parte da esquadra de Vasco da Gama na viagem à Índia.
a nau Anunciada, também em sua propriedade, acompanhava Pedro Álvares Cabral na sua chegada ao litoral da Bahia em 1500. Esse mesmo navio seria usado mais tarde no tráfico de escravos entre a costa da África e a cidade de Valência, na Espanha. Partiu de Bartolomeu Marchione a sugestão para que o rei de Portugal, Dom Manuel I, contratasse um de seus compatriotas, o cartógrafo e explorador Américo Vespúcio, o explorador italiano Américo Vespúcio, para mapear, no ano seguinte, a chegada de Cabral ao Brasil, parte da costa do novo continente, a América, batizada em sua homenagem. Àquela altura, Marchione detinha um monopólio de tráfico de escravos na costa do Benim, transportando cativos para Portugal, Madeira e São Jorge da Mina. Dos 3.600 cativos registrados na Casa de Escravos em Lisboa entre os anos 1493 e 1495, quase a metade, 1.648 mais exatamente, tinham viajado em embarcações pertencentes a Marchione. Segundo o historiador David Bryan Davis, ainda na Idade Média, a família Marchione já estava envolvida em um tráfico de escravos brancos na região do Mar Negro para o Mediterrâneo, portanto, bem antes do início das navegações portuguesas na costa da África. The Slave Trade, página 10 e 11 e 84 a 86. E Human Bondage, Kindle, e-book, posição 1900. A ligação de mercadores e banqueiros italianos com o descobrimento e o tráfico de escravas era íntima e profunda. Tommaso Portinari, financiador de expedições do rei Dom João II à costa da África, representava em Lisboa um banqueiro e mecenas. Vou ler de novo, vou me confundir aqui. Enfim. A ligação de mercadores e banqueiros italianos com os descobrimentos e o tráfico de escravos era íntima e profunda. Tommaso Portinari, financiador das expedições do rei Dom João II à costa da África, representava em Lisboa o banqueiro e mecenas florentino Lorenzo de Médici, que patrocinou um dos grandes artistas da Renascença italiana, como Michelangelo, Botticelli e Ghirlandaio. Também ligado aos Médici, a família Cabini comprava açúcar da Ilha da Madeira e fornecia mercadorias aos navios negreiros que iam para a África comprar escravos. O genovês Antônio Uso di Mare adquiria cativos na foz do rio Gâmbia para o infante Dom Henrique. A primeira carga de escravos a cruzar o Atlântico não era de negros africanos em naus que navegavam de leste para oeste, mas índios taíno, que viajaram no sentido inverso, depois de serem capturados em 1493, na ilha de Santo Domingo por Cristóvão Colombo, e despachados para o florentino Joanato Berardini, representante de Bartolomeu Marchione, na cidade espanhola de Sevilha. No ano seguinte, uma segunda carga cruzou o oceano, dessa vez com 400 escravos indígenas, metade dos quais morreu antes de tocar o litoral da Espanha, porque, abre aspas, não estavam habituados ao frio europeu, fecha aspas. Segundo o relato de um dos marinheiros a bordo, o genovês Michele Coeno. Os sobreviventes foram recebidos por Américo Vespúcio
que também estava envolvido com o tráfico de escravos como representante da família Médici de Florença. Acreditava-se que, no total, Colombo tinha enviado 4.000 indígenas cativos para a Espanha na última década do século XIV, vendidos por 2 milhões de maravedis, a moeda de ouro da época. Um livro The Slave Trade, página 88 a 90, 92 a 100 e página 105. Foi também pelas mãos de Marchione que o Brasil entrou oficialmente na rota dos escravos. Mas também, nesse caso, o primeiro carregamento se deu em direção oposta. Em 1511, a nobre Toa, de propriedade de Marchione e Fernando de Noronha, atracou em Portugal com uma carga de papagaios, peles de onça pintada, toras de pau-brasil, 35 índios cativos. Noronha, que hoje dá nome ao famoso arquipélago transformado em reserva ambiental, situado na costa nordestina, era um cristão novo, ou seja, um judeu recém-convertido ao cristianismo. 85 escravos indígenas brasileiros foram vendidos na cidade espanhola de Valência entre 1515 e 1516 pelo traficante Juan Miguel Daboes. São escassas as informações sobre o tráfico de escravos na direção oposta, da África para a América nesse período inicial dos descobrimentos. Há notícias de negros e mulatos na frota de Colombo, que chegou até a Hispaniola em 1492, mas não se sabe se eram cativos ou libertos. Um deles era o próprio piloto do navio Ninha, uma das 3 naus que fizeram a viagem. Colombo tinha grande familiaridade com o comércio de escravos. Em sua terceira viagem à América, em 1498, fez escala na ilha de Santiago, em Cabo Verde, que na época já funcionava como um grande entreposto de comércio negreiro. Numa carta dos reis católicos da Espanha, relatou que cada cativo ali era vendido por 8.000 maravedis. Em 1482, 10 anos antes de sua expedição à América, tinha visitado o castelo de São João da Mina, viagem que só poderia se fazer sentido pela ligação do local com o tráfico negreiro e o comércio do ouro, uma vez que essa era a única razão da existência dessa fortificação portuguesa. O início oficial do tráfico negreiro para a América é marcado por um decreto de 22 de janeiro de 1510, proclamado pelo rei Fernando de Espanha na cidade de Valladolid. Segundo esse documento, os navegadores espanhóis estavam autorizados a transportar 50 escravos para a ilha de Hispaniola, abre aspas, em benefício das minas, fecha aspas, ou seja, em busca por ouro e pedras preciosas. Teriam de ser, abre aspas, os melhores e mais fortes disponíveis, fecha aspas, segundo instruções do rei. 3 semanas mais tarde, 14 de fevereiro, o rei determinou a Casa de Contratación, repartição em Servilha, que administrava as viagens marítimas, que fossem despachadas outros 200 cativos para o Caribe o mais rapidamente possível. Os decretos reais não especificavam se os cativos deveriam ser negros, mouros, capturados no Mediterrâneo, mas as poucas estatísticas disponíveis da época indicam que fossem africanos de pele escura. Em 1530, já havia em Porto Rico cerca de 3.000 escravos negros, aproximadamente 90% da população total, que contavam com apenas 327 brancos espanhóis. Tão importante quanto
quanto à participação dos banqueiros e mercadores italianos na aventura dos descobrimentos foi a dos cristãos novos, caso de Fernando Noronha, já citado. Até o fim do século XV, os judeus tinham praticamente o monopólio das operações bancárias e do financiamento de negócios em Portugal, incluindo a cobrança de impostos, as taxas alfandegárias, inclusive. Em 1496, porém, o rei Dom Manuel I ordenou a expulsão de todos eles do reino, seguindo uma onda antissemita iniciada pelos reis católicos da Espanha. Os judeus que ficaram foram obrigados a se converter ao cristianismo e passaram a ser chamados de cristãos novos. Embora continuassem a ser alvos frequentes de perseguição e de preconceito também, os cristãos novos possuíam em geral um nível de instrução mais elevado e eram mais bem relacionados que a média da população. Também eram muito mais ricos. Um deles, Fernão Gomes, arrematou o primeiro contrato de tráfico de escravos da Guiné, leiloado pela coroa portuguesa em 1469. Da mesma forma, o primeiro contrato de exploração de pau-brasil, em 1501, foi concedido a um consórcio de cristãos novos, liderado por Fernando de Noronha. Como pode ser visto no livro Homens de Negócio, de Júnior Ferreira Furtado, página 33. Os cristãos novos sempre foram um paradoxo na história portuguesa e brasileira. Em determinados momentos, eram perseguidos, extorquidos e expoliados em seu patrimônio. Isso ocorreu especialmente a partir de 1536, ano do estabelecimento da Inquisição em Portugal, que deu início à perseguição sistemática da Igreja Católica aos cristãos novos, suspeitos de manter em segredo as práticas religiosas do judaísmo. Os processos da Inquisição muitas vezes serviam apenas de fachada para o real propósito de sequestrar os bens dos denunciados ou de afastar os concorrentes dos negócios nas disputas políticas e comerciais. Em outras ocasiões, porém, quando os cofres públicos estavam especialmente necessitados de ajuda, os cristãos novos obtinham anistia e alguns privilégios nos negócios, sempre em troca de contribuições financeiras. O Alvará de 1587, por exemplo, proibia todos os judeus convertidos ao cristianismo de sair do reino, onde passariam a viver em guetos como cidadãos de segunda classe. Apenas 4 anos mais tarde, a lei foi revogada mediante o pagamento de um donativo, entre aspas, da comunidade judaica ao Tesouro Real. 3 anos depois, a coroa promulgou uma anistia geral em troca de um donativo 10 vezes maior. Em 1610, a proibição entrou em vigor novamente, para ser anulada logo em seguida. Como pode ser visto no livro O Trato dos Viventes, página 25, de Luiz Felipe de Alencastro. Em 1536, Portugal tinha uma frota de mais de 300 navios oceânicos, incluindo caravelas e naus, onde achar tripulantes para tantas embarcações. A única resposta a essa pergunta, considerada plausível, era o tráfico de escravos. As grandes carracas portuguesas, gigantescas embarcações mercantes com um peso de entre 1.000 e 12.000 toneladas, navegavam entre Goa, Índia, Macau, na China, Nagasaki, no Japão, tripuladas por escravos asiáticos ou negros africanos. Apenas os oficiais e uma pequena guarda composta por 15 ou 20 soldados eram portugueses. Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 66 a 69. John Russell Wood, Histórias do Atlântico Português, página 50. A escassez de gente nos mares se refletia também em terra.
Durante o século XVI, saíam de Portugal rumo às novas conquistas cerca de 2.400 pessoas por ano. Em geral, eram homens jovens e fortes, mas dispostos e aptos a praticar grande aventura dos descobrimentos. Poucos retornavam. A mortalidade nas jornadas oceânicas era altíssima. Na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, 2/3 da tripulação morreram, a maioria de escorbuto. Dos 5.228 marinheiros que partiram de Lisboa rumo à Índia em 1620, 29 e 1634, só 2.400, menos da metade, portanto, chegaram ao destino. Os demais pereceram durante a viagem, vítimas de doenças como disenteria, tifo e escorbuto. Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 217. Isso representa, ao longo de todo um século, uma sangria demográfica superior a 200.000 pessoas, entre 1/6 e 1/5 do total da população portuguesa estimada na época, que era cerca de 1 milhão de habitantes. Como resultado, grandes regiões do interior de Portugal estavam ficando despovoadas. Muitas terras férteis para a agricultura deixaram de ser cultivadas. A solução era importar um número cada vez maior de escravos para trabalhar nessas ocupações. Nas estimativas do historiador A.C. Saunders, Portugal precisava de pelo menos 1.000 escravos por ano para atender à demanda demográfica, cifra que foi aumentando rapidamente de acordo com a expansão do Império Colonial Português. A Social History of Black Slaves and Freemen in Portugal, página 47 até a 49. A mesma lógica demográfica valeria na ocupação das terras do Novo Mundo. A descoberta de novo continente impunha um novo desafio aos portugueses e espanhóis. Havia abundância de terras e recursos naturais, mas uma falta crônica de pessoas e de mão de obra para ocupar e explorar esse território. A população indígena, dona dessas terras, antes da chegada de Colombo e Cabral, foi logo dizimada por doenças e guerras. Os nativos que sobreviveram resistiam ao árduo trabalho escravo imposto pelos europeus. Onde encontrar gente para ocupar novas fronteiras, organizar povoamentos, erguer casas, abrigos, construir fazendas, derrubar matas, cultivar lavouras e explorar eventuais minas de ouro e pedras preciosas? A solução, mais uma vez, estava na África.